3, 2, 1. Valendo? Valendo então, pessoal. Vamos lá. Estamos aqui começando mais uma Sala de Líderes, um podcast dedicado para você manter a chama da tua liderança acesa. E você que não faz parte desse canal ainda, se inscreve aqui, participa com a gente desses momentos de aprendizado, de você se alimentar um pouco sobre liderança e fazer algo diferente do que você faz todos os dias aí. E você pode empreender muito como líder, como empreendedor, como gestor. Então, venha com a gente aí, que tem muito para acontecer nessa Sala de Líderes. E hoje, nós estamos com um convidado especial, gerente de RH da OpenEg Farm, que é um braço da UPL. Está aqui Patrick Correia. Patrick, é um orgulho te receber aqui. Você como gerente de RH, que tem muitas experiências aí, muito para passar para as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero aprofundar contigo aí e pegar o seu conhecimento para nós e fazer melhor todos os dias. Seja bem-vindo, fique à vontade para se apresentar também. O que é a OpenEg, quem é o Patrick? Vamos lá? Vamos lá. Cara, primeiro quero te parabenizar, né, pelo trabalho. É fantástico essa iniciativa. Acho que Primavera e o agronegócio merecem essa oportunidade e merecem essa proximidade com as pessoas, né? Uhum. A gente convive aí diariamente com muitas pessoas e essas pessoas têm uma marca e um legado conectado aí no dia a dia e a gente precisa trazer isso para fora e mostrar Primavera, mostrar o agronegócio, né? E transformar realmente toda essa liderança em líderes humanos, né? Então, um prazer estar falando contigo, né? Como tu já trouxe, meu nome é Patrick. Estou aí na área de recursos humanos. Tem que coçar a cabeça para lembrar já, Daniel. Há uns 15 anos, né? É coçar a cabeça para lembrar ou porque o RH é dor de cabeça? Não, o RH não é dor de cabeça. Mas às vezes dá um trabalhinho, mas o RH, para mim, é uma vida, né? Uhum. É um sonho, né? Se realizando, que desde muito novo eu sempre busquei estar próximo do negócio e o que faz um negócio acontecer, o que gera resultado são pessoas. Uhum. E foi quando eu identifiquei que realmente o caminho para eu partilhar e me identificar como propósito, como profissional, era trabalhando com pessoas, né? Movimentando isso. E a gente na vida, a gente é refém de algumas escolhas, Daniel. E eu escolhi o agronegócio. Uhum. e busco isso diariamente, me alimentar disso, trazer para o meu eu, né, para o meu dia a dia, essa vivência e essa simplicidade que eu enxergo dentro do agronegócio, cara. Uhum. Eu estou realizado dentro do agronegócio. Muito bom mesmo. Eu e o Patrick, nós nos conhecemos através de um acesso de buscar por uma mentoria, um treinamento para a empresa OpenEg. E eu vejo o Patrick aí como um excelente profissional que busca o melhor para a sua equipe, para as pessoas que estão em sua volta. Então eu me conectei bastante com ele, com o que ele faz e vejo que isso tem feito a diferença na empresa onde ele está, trazendo esse tipo de recurso para as pessoas, dando oportunidade de crescimento para ela. Então, eu já que quero deixar um reconhecimento como um grande líder humano, o Patrick Correia. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. Esse foi o começo da nossa jornada lá. E eu queria já de lata, assim, perguntando para você, para a gente começar a nossa conversa. A gente passou por um treinamento junto com toda a equipe de liderança, gestores da empresa OpenEg. Qual foi o diferencial que você notou a partir desse treinamento? Após ter o treinamento, o que você sentiu que as pessoas começaram a fazer de diferente e qual foi o diferencial para você, o que te marcou dentro do treinamento? Daniel, a gente fez uma trilha muito robusta, cara. Uhum. E acho que um marco só seria impossível de mensurar. A gente colheu muitos frutos, cara. Foi uma semente da conexão, né? A gente viu as áreas se conectando, as pessoas mais próximas, quebrando os silos, né? Então a gente começou conectando isso tudo, trazendo uma nova visão para as pessoas. A gente montou uma trilha e aí parabéns novamente para ti, porque o meu papel foi só confiar em ti, cara. Uhum. Eu só tive que confiar em ti e confiar no time. Foi isso mesmo, foi confiança total. Eu apresentei, confiou e vamos embora, vamos começar.
E esse é o bom, né? O líder, ele não é o cara que fica em cima acompanhando tudo, na minha visão, Daniel. O líder, ele é o cara que sabe quem está na volta dele e o potencial dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem os desafios dela e, obviamente, eu enxerguei esse potencial em ti e eu sabia que ia somar muito para o nosso momento. Né? A gente fez uma conexão, como eu estava falando, das áreas, mas engajamento, um engajamento. Engajou mais. Que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a quebra de algumas barreiras, alguns paradigmas. E depois a gente iniciou realmente com o desenvolvimento dos líderes, né? E eu lembro muito bem, Daniel, que a gente foi lá e fez a desconstrução. Né? E aí a gente focou no passado. Vamos desconstruir esse passado. E ali foi o momento que realmente a gente conectou todo mundo. Todo mundo tem um passado, Daniel. Todo mundo tem um trauma. E aí dentro desse contexto, tu buscou todo mundo pro mesmo momento. Foi loucura, né, cara? Foi. Me arrepia de lembrar, porque realmente aquele dia, e aí já tem um bom tempo, né, Daniel? A gente percebeu o quanto as pessoas podiam se entregar dentro do processo. Aquele dia tu conquistou todos. E eu acho que foi um marco o primeiro dia do nosso encontro, né? Foi uma trilha de 7, 8 encontros, mas o primeiro dia ele ficou na memória, porque ele fez, o Daniel realmente fez todo mundo chorar, no bom sentido, porque desconstruiu toda aquela memória para que liberasse espaço para um novo conhecimento, para um novo momento, para uma conexão. E comigo não foi diferente, né? A gente estava propondo treinamento, mas também estava experimentando e vivenciando. E não foi algo de senta na sala e olha para o caderno e escreve. Foi algo experimental, foi algo disruptivo, né? E aí naquele dia a gente conseguiu ganhar a atenção da galera e todo mundo entendeu que precisava se doar e se entregar para aquele momento. E acho que isso potencializou. Tu tinha uma proposta muito boa, um desenho, um planejamento, um time, uma determinação, e o pessoal naquele momento contribuiu entrando realmente no jogo, né? Então aquilo ali fez todo sentido. Trabalhamos aquela trilha do passado e aí precisávamos entrar no presente, né? E aí tem que ter uma conexão. O que é o nosso presente? É o momento da empresa, é o momento da pessoa, é o momento da família. Mas eram líderes. Eles não tinham que entender somente do seu momento. Tinham que entender do momento da sua equipe, do time, né? Conectar isso tudo. E precisavam levar aquela quebra de barreiras do passado para o seu próprio time. Então eles estavam sendo treinados a ser um multiplicador, Daniel. E aí a gente sabe que isso não é fácil. Que cada um tem um perfil. E eu acho que tu abordou no treinamento todos os sentidos da percepção. Visual, sensitivo, né? Auditivo. Então foi experimental, foi visual, foi desafiador. Todo mundo precisou provar a sua liderança. Se provar. E levava isso muito adiante da empresa. Era para a pessoa. Aquele treinamento não era para Open. Não era. Era para a pessoa. Era para a casa dela. Ela como líder, né? E óbvio que a empresa vai colher frutos com isso. Então depois do passado, vivenciamos o presente. E a gente sabe que o passado traz algumas coisas. O presente forma outras, né? E aí depois disso a gente precisava elaborar e estabelecer a conexão, Daniel. E nem todos conseguem se conectar facilmente. E o Daniel, ele trouxe uma receita para cada líder. Tu não sabe como te comunicar, te conectar com o teu funcionário, com o teu colaborador? O Daniel trouxe isso. Então tá, vou te treinar e vou te trazer uma receita de bolo. Segue esse básico e vamos evoluindo nisso. Depois tu vai aperfeiçoando. E a gente começou a sentir que as pessoas começaram a se soltar. Primeiro treinamento, a gente identificava, né, que existem as unidades da empresa, as pessoas estavam perto por unidades. No segundo, na terceira trilha, não existia mais lugar marcado.
Não existia. Pai, eu vou deixar o Patrick falar. Tá vendendo aqui o meu treinamento, cara. Eu tô trazendo a minha experiência, né? Que foi fantástica, assim. Pode continuar. Foi algo que realmente me comprou, né? Acho que foi uma quebra de estereótipo, de paradigma para minha vida, né? E eu vivenciei. E aí eu comecei a identificar, apesar de ser muito falante, também sou observador. E eu comecei a observar o movimento das pessoas, a conexão delas, né? Nós temos um escritório na cidade, temos fazendas, né? A empresa tem. E eu percebi que as pessoas começaram a quebrar essas barreiras e todo mundo estava junto, né? Então acho que as dinâmicas ajudaram muito, né? Teve muito assessment, teve muito conhecimento, muito material, muita dinâmica, muito autoconhecimento, muito, né? A parte do oculto que tu trouxe. Então, assim, eu tô deixando alguns spoilers pro pessoal realmente buscar isso, cara. Tá vendendo para mim. Tô mesmo, vendendo, né? tô vendendo. Mas eu não quero comissão, Daniel. Realmente foi algo que fez a diferença, cara. E aí, óbvio, eu acho que a liderança, né? Ela é uma arte, né? Alguns nascem com um talento mais ávido e outros precisam trabalhar mais. Sim. Mas todos têm potencial. E acho que esse era o principal objetivo, né? Desenvolver o potencial de cada pessoa, a liderança de cada pessoa. Cada um tem um estilo, mas precisa ser desenvolvido esse estilo. Perfeito. Cada um, colocado para fora. A gente sempre fala, né? Líder que não pulsa, não transforma. Isso aí. Líder que não pulsa, não transforma. E hoje, por exemplo, eu usei disso. Né? Hoje eu vivenciei uma experiência e eu precisava pulsar. E eu acordei 5 da manhã pensando, líder que não pulsa, não transforma. E aí teve um trabalho que a gente fez e um diretor da empresa veio, apertou minha mão e disse, muito bom, cara. Tu tava com uma energia muito boa. Eu disse, líder que não pulsa, não transforma. Rapaz, bonito isso, hein? Gravou, filmou. É vivo, assim. É forte. Então, assim, não adianta a gente fazer a melhor trilha, o melhor treinamento, se a gente não pulsar, se a gente não captar. Exato. Então, a gente escreveu na minha concepção uma história, né? Deixamos um legado vivo, né? Conectar um propósito para as pessoas. E que era a última parte do nosso treinamento, né, Daniel? Sim. Que era conectar o futuro a um propósito. A gente falou passado, fala presente, agora tem que falar do futuro como um propósito, né? E quebrar a barreira do ser e do ter. Lembro muito bem, Daniel. Ser algo, ter algo, né? Tu fica muito ou num cargo ou num bem. E o propósito é algo que realmente te pulsa, te faz viver, te conecta com as pessoas, dá sentimento. E acho que toda empresa tem que ter isso, um propósito. E cada pessoa tem que ter o seu conectado onde ela está, o ambiente que ela está. E Daniel, isso é para a tua vida, a gente sabe. Na tua família, nos teus relacionamentos, no trabalho, em tudo. Se tu não tiver um propósito, não tem sentido. Lá no treinamento, nós criamos, né? A gente trouxe essa missão, visão, valores, conectou a missão, visão, valores da empresa com o individual de cada um. Perfeito. E conseguiu engajar isso. E eu sei que vocês estão fazendo isso, deixando isso mais forte. Vocês estão criando realmente um propósito maior para a empresa. Comenta um pouquinho hoje o estado atual da empresa, o que vocês estão projetando para o futuro com essa visão de propósito. Assim, tem muita coisa vindo aí, Daniel, muita coisa bacana vindo, né? Os bastidores, eles estão bem fortes, porque a empresa está com um plano bem forte de crescimento, cara. É algo assim, orgânico, estruturado, organizado, né? A nível de gestão de pessoas, a gente sabe que tem muitos desafios para estruturar pensando nesse crescimento. Então, assim, a palavra sucessão está muito forte, né? A parte tem tudo a ver com liderança também, né? Líder que não transforma, líder que não pulsa, não transforma. E ele é preparado para transformar outras pessoas e criar a sua sucessão. Se ele não tem ninguém para ocupar o lugar dele, não tem como ele crescer também. Não tem. Né? Então, assim, o líder ele não tem o papel de
liderar só um time. Ele tem que criar outros líderes, né? Desenvolver outros líderes, dar esse suporte. Então, esse é um momento bem delicado a nível de organização. A gente precisa estar bem calçado, bem organizado, com pessoas motivadas, com pessoas com o propósito alinhado com o da empresa. Então vai vir algumas coisas bacanas aí mais para frente, né? Dentro da companhia, que está muito, muito em linha com isso. A companhia está cada dia mais se reinventando, né? A comunicação evoluindo muito, a clareza, a transparência, a integridade da companhia, isso é muito sólido, né? Então, assim, a proximidade com as pessoas. Então, a gente sabe dos desafios e a gente enxerga realmente que as pessoas é a chave do negócio. Sem pessoas não existe, não tem como a gente ir adiante. Então, a empresa valoriza muito isso, né? E por estar à frente da área de gestão de pessoas, meu papel realmente é suportar essa liderança de fazer a gestão de pessoas. Eu não faço a gestão de pessoas da companhia. Eu suporto, mas eu vejo que as pessoas querem isso, que a empresa vive isso. E isso está muito alinhado com o meu propósito. Então faz toda a diferença, né? E eu volto na história do propósito, porque senão não tem condição de tu estar num ambiente onde não está conectado com o teu eu. Mas isso fomentou muito, Daniel, quando eu também fui lá, fiz a parte do treinamento para identificar o meu propósito. Qual era o meu propósito? Então não foi só a construção do propósito da empresa, foi o meu propósito, do time que está comigo, né, dos demais líderes. Eu vi reflexos absurdos, Daniel. Pessoas que evoluíram assim absurdamente. Todos evoluem no processo. Mas tem pessoas que realmente incorporaram essa... Abraçam, né? O propósito... E eu tenho uma pessoa que olhou para mim e disse assim, eu não sabia qual era o meu propósito. Agora eu sei que o meu propósito é ser um líder humano. Uau. Eu ouvi isso, eu experimentei isso, né? E isso fez assim, isso mexeu comigo. Eu disse, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz a nível organizacional. Foi a maior revolução. E você acredita que hoje falta muito treinamento dentro das empresas? Você que já tem alguma experiência em outros RHs, né? O que você vê hoje no mercado aí? Você já comentou comigo, né, um pouco que falta treinamentos. O que mais que você vê de dificuldade hoje dentro de um RH? É complexo, né? A gente precisa adequar também ao ambiente que a gente está, né? Ao segmento que a gente está ali. Não existe uma receita de bolo para tudo, né? Pelo agronegócio, a gente sabe que o agro está em constante transformação, né? É uma indústria a céu aberto. Então, tudo que a indústria sofre, o agro sofre, potencializado pelo clima, pela região, né? Então, assim, a mão de obra, a nível de desenvolvimento, ela se concentra em alguns lugares mais distantes, né? Então, desenvolver as pessoas dentro da companhia é algo necessário, não é? A gente precisa realmente investir cada vez mais em treinamentos. Tem um espaço muito forte, né? Acho que para ser preenchido, tanto na parte de comportamental quanto técnico, né? Acho que a nível de treinamentos de segurança, né? Adequação das NRs, o agro está muito bem. O agro segue muito a legislação, muito forte, isso é muito forte. Mas ainda precisamos desenvolver esse comportamento das lideranças muito forte e conectar com os demais isso. Tem um espaço muito forte para essa gestão aí. Hoje, existe uma polêmica se é necessário ter um RH ou não dentro de uma empresa. O que você me diz sobre isso? Olha, desconheço uma empresa com propósito sem pessoas. Desconheço. Acho que nenhuma empresa de inteligência artificial formou sozinha a empresa, né? Então, assim, se a empresa não for embasada em cima de pessoas, não vejo condição da permanência. A gente sabe que no Brasil abrem milhares de empresas por ano e fecha aos milhares também. E a gente sabe que tem uma veia do empreendedor, mas a gente precisa entender do negócio, entender de pessoas e conectar eles. Né? Então, assim, na minha concepção, eu não vejo empresas sem pessoas. Sem RH. E sem RH é consequência.
pensar em pessoas, fazer para as pessoas. Os negócios são para as pessoas. Né? Todas as empresas, ela tem um fundo de buscar alguma coisa para pessoas. E é por isso que a gente conecta a propósito. Tem muitas empresas grandes que hoje elas estão grandes porque criaram o setor de RH. Se elas não tivessem criado esse setor para ajudar, para poder ser um braço ali de desenvolvimento da empresa, as empresas não estariam grandes como estão hoje. Então eu vejo como essencial, o que precisa é estruturar muito bem esse setor e dar importância para esse setor. É o que não acontece muitas vezes em algumas empresas. Pode ser. Algumas empresas, acredito que realmente ainda precisam enxergar isso. É uma missão do profissional de RH, atribuir resultado. A empresa ela está focada no lucro. Toda empresa tem o foco no número. Mas a gente consegue, através da gestão de pessoas, trazer resultado. Né? Através... Assim, vamos pensar que a área de gestão de pessoas, de recursos humanos, ela tem vários pilares, né? A gente tem a parte de remuneração, né? Temos a parte do próprio departamento pessoal, que era algo que era muito focado no passado. E aí a gente começa a trilhar as demais áreas de suporte que vão desenvolvendo e trazendo a gestão de pessoas. Todas as áreas, todos os subsistemas a gente consegue agregar valor para uma companhia. A parte de remuneração bem estruturada, retenção de pessoas, treinamento, um recrutamento e seleção embasado realmente no propósito da companhia, nos valores, no negócio. E aí, pessoal, o RH precisa entender de negócio, precisa entender dos números. Negócio, pessoas. Adianta eu ir lá e entender de todos os perfis se eu não entendo do negócio que eu estou inserido. Então, é complemento. Não adianta eu entender só do negócio e não entender de pessoas. Mas eu preciso entender do negócio que eu estou situado. Eu preciso entender o que é a margem da empresa. Eu preciso entender a leitura de um DRE, de um balanço, de contas contábeis. Eu preciso respirar o negócio. Eu preciso entender como é que funciona a estrutura. Se eu estou no negócio agrícola, o que é um preparo de solo? O que é um plantio? O que é uma janela de plantio? Colheita. Fazer as contratações corretas também. E trazer os profissionais realmente focados que consigam contribuir para isso. Então, assim, o negócio agrícola ele é extremamente complexo. A gente fala de agroindústria, de irrigação, de beneficiamento, grãos, algodão, inúmeros subprodutos, pessoas, escritório. Tem todo um complexo que é preciso entender. Senão não tem como. Como tu vai suportar um diretor de produção, um diretor de finanças? Então, a visão do parceiro de negócio ela tem que ser extremamente aplicada dentro da gestão de pessoas. Excelente. A OpenEg, ela veio de uma fusão, né? De uma cisão. Por último, vamos falar assim, de uma cisão. De uma cisão. E ela cresceu rapidamente. O que você viu de diferencial que fez ela crescer tão rápido? Acho que assim, a primeira coisa que a gente enxerga dentro da companhia realmente é a vontade de fazer diferente, de fazer melhor, o engajamento das pessoas, né? A liberdade e autonomia para fazer o melhor. Boa. Autonomia. A governança que a gente adquiriu e organizou, a estrutura, né, de governança da companhia, a clareza, a transparência, né, a visão de pessoas. E, obviamente, a OpenEg ela sabe produzir. Porque as pessoas que estão nela, elas entendem do agronegócio, né? Entendem a ponto de dizer que não sabem para querer aprender mais. E é isso que eu queria comentar um pouco aqui, porque o treinamento ele só deu efeito porque vocês estavam abertos. Essa que eu vejo é uma grande chave. Vocês buscam isso, vocês buscam fazer diferente, vocês buscam fazer melhor. Então, a partir desse momento, eu entendo que vocês estão abertos para receber um treinamento no nível que vocês receberam e vocês conseguiram pegar esse treinamento e transformar em coisas melhores, em dias melhores, em profissionais melhores, em líderes melhores. Então, também vocês estão de parabéns, porque a base que vocês comentaram aí é que deu a abertura para o treinamento dar certo. Muito bom, cara. Obrigado. É isso mesmo. Foi algo que realmente fez diferença para nós. E excelente, né? Muito bom. Você comentou para mim que não existe liderança sem propósito, não é? Sim. Fala para mim agora, qual que é o seu propósito? Cara, o meu propósito, ele
como pessoa, né? Como pessoa. Como pessoa, ele está muito, muito relacionado à minha família, né? Então, assim, não é fazer tudo pela minha família. O meu propósito não é fazer tudo pela minha família. Não. Meu propósito é vivenciar e experimentar diariamente a minha família, a minha base familiar, né? Então, assim, viver meus filhos na intensidade. Eu sou uma pessoa intensa, Daniel. E eu preciso experimentar diariamente isso. Então, a gente precisa atrelar, e como eu falei, o propósito de vida com o propósito da empresa, e eu consegui isso. Hoje eu vivencio a experiência de levar a minha filha na escola, de eu realmente me conecto num domingo, sabendo que na segunda eu tenho que estar realmente com a minha energia renovada para fazer o meu melhor, para conectar com as pessoas, com vontade mesmo, com determinação. Então, óbvio, a gente não pode falar para todos, né, Daniel? Sim. Mas a gente pode buscar isso e mostrar isso para todos. Mas eu vi isso em muitas pessoas falando a mesma coisa. Por isso que eu falo em nome da OpenEg de forma geral. Que bom, cara. E assim, fica o recado para vocês que estão aí nos vendo. Se a sua empresa não é assim, começa a olhar com outro olhar. Começa a olhar com um olhar de propósito. Entende quem está do seu lado realmente, quem é a pessoa que você contratou, se é o propósito dela ou não. E para de cobrar muito, né? A partir desse momento que você descobriu, talvez você tenha até que mudar de pessoas. E você vai estar ajudando os dois lados. Porque se ela não está no propósito, leva ela até o propósito dela, a outro lugar que ela vai se sentir melhor. E contrate alguém que vai conectar com o seu propósito. Isso é tranquilo de fazer. Você vai estar fazendo um bem para você e para a pessoa. Acho que o líder humano ele precisa pensar realmente na conexão dessas pessoas e ser transparente. Né? Precisa conectar e tentar buscar, mas não é tentar a vida inteira. Né? E adequar. Fulano, qual é o seu entendimento sobre a empresa? Sim. Buscou, deixar transparente. Não sendo possível, vai haver lugares que a gente vai se adaptar melhor. Sim. E essa pessoa tem que buscar. Mas é obrigação do gestor, do líder, mostrar esse caminho também para o colaborador, né? Patrick, fala para mim, o que nessa sua jornada, o que mais, nessa jornada de RH, o que mais marcou na sua vida, nessa sua experiência de RH? O que trouxe mais de aprendizado para você que te marcou? Que momento que foi esse? A coisa assim, que sempre mais marcou para mim foram os exemplos de pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida, né? Então eu tive lideranças que realmente me inspiraram e conseguiram mexer com o meu emocional a ponto de querer ser melhor. Mas essas pessoas tinham alguma coisa em comum. As pessoas que me cativaram tinham uma coisa em comum. Elas colocavam o bem-estar de todos e da empresa em primeiro lugar. Não colocavam o interesse próprio à frente. Foi isso que te formatou. Isso me formatou. As pessoas que eu vi colocar o interesse próprio à frente me ajudaram muito a não pensar como elas. Então, assim, todas as experiências nos formatam. Né? A gente tem nossos valores. Né? E eu consegui fomentar e formatar mais os meus valores em cima de todas as experiências, boas e ruins. Né? Mas sabendo que a empresa em primeiro lugar, com as pessoas em primeiro lugar, e não meu interesse pessoal, meu interesse próprio. E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, Daniel, a gente consegue colher frutos. E acho que tem algo que retorna para a gente. Assim, então a gente vai colhendo conforme as coisas vão acontecendo. Né? Então, não colocar o interesse próprio à frente foi algo que me marcou muito, que fez toda a diferença. Legal. Toda a diferença. Legal. Tu trabalhou isso também no nosso treinamento de liderança, não trabalhou? Sim, a gente falou bastante sobre isso. Falou bastante, né? E quem te inspira hoje, então? Quem me inspira hoje? Cara, eu tenho... Duas perguntas. Quem te inspira e o que te
te inspira? Assim, o que me inspira é a simplicidade, é a vontade de querer fazer mais. E tem algumas pessoas que me inspiram, né? Tem algumas coisas alguns eventos que me inspiraram, mas eu observo a inspiração no olhar de cada pessoa. Então, quando eu vejo o olho de algumas pessoas brilhar, isso me inspira. E eu procuro enxergar isso diariamente. Então, o meu time me inspira. As pessoas que trabalham comigo me inspiram muito. Tem alguns colegas de trabalho, colegas parceiros de trabalho, que a liderança como pessoas me inspira. Eu tenho uma admiração muito forte por um colega, o Laudelino. Né? Tu conhece o Laudelino. Para mim, ele é um líder nato. Então ele tem uma liderança, bastante. Ele tem uma liderança como dom, né? E eu tenho um time fantástico de pessoas que trabalham comigo e essas pessoas me inspiram diariamente, cara, diariamente, né? A gestão que trabalha comigo, mas eu tenho uma pessoa, cara, que trabalhei com ela no início da minha carreira e ela me inspirou como um líder em alguns pontos. Realmente de humano, cara. E o nome dele é Humberto. Humberto, eu trabalhei com ele no início de 2009 até 2014. E ele era um líder numa transição, ele indo se aposentar e eu iniciando a minha carreira. Uau. E eu observava os pontos dele, de todos os outros líderes. E o Humberto, ele tinha uma liderança diferente. Ele conectava com todo mundo, ele falava com todos da mesma forma, todo mundo era igual para ele. E ele era informal, não era uma formalidade. Então eu tenho uma inspiração muito forte pelo Humberto, porque foi uma pessoa humana que eu vivenciei. E isso faz diferença para mim, assim. Não estou falando de práticas de RH, de negócio, não, estou falando de uma pessoa que me inspirou, que eu enxergava e eu dizia assim, eu aprendi com ele. Né, com os acertos dele, com o jeito dele. E eu tive uma sorte na minha vida, cara. Eu entrei numa empresa no início da minha carreira, uma empresa uma indústria com pessoas muito sênior, que estavam fazendo a transição para a aposentadoria. Então, assim, eu era uma pessoa que estava chegando e a galera estava sendo preparada para aprender, e eles tinham uma aceitação, uma abertura. E essas pessoas mexeram muito comigo, me conectaram, me trouxeram para um conhecimento. Então, aquela base de departamento pessoal, eu aprendi simplesmente com pessoas com 35 anos de experiência, que vivenciaram tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, uma empresa com constante transformação, que fomentava a inovação. Eu podia apresentar novas ideias, mas eu fui criado assim, cara, podendo falar. O meu pai, ele sempre perguntou minha opinião. E não depois de adulto. Com 4, 5 anos, a minha mãe também. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha a dica aí, pessoal. O que tu acha? Então, liderança... Vocês pais aí, ó. Tá extremamente conectado, né? Liderança e família. Começa dentro de casa, não é? Dentro de casa. Então, o meu pai e minha mãe sempre deixaram, não que eles fizessem o que eu falava, mas eles escutavam. Eles me davam a chance de expor a minha opinião, né? Então, assim, por vezes, eu tenho uma abertura muito forte com meu pai e com a minha mãe, né? De falar abertamente com eles, e isso me ajudou, com certeza, né? Então, meu pai e minha mãe, para mim, são realmente a minha maior inspiração. Profissional, eu te trouxe lá uma referência, mas a inspiração que traz para mim do dia a dia é meu pai e minha mãe, cara. Eu sou um reflexo deles, sou uma continuação do legado deles, e eu não consigo falar contigo de algo que me inspira e não lembrar deles. Isso é importante, né? Muita gente está buscando essa liderança dentro de empresa, mas esquece que é só liderança dentro de casa. Com seus filhos começa. Você começa a desenvolver seus filhos e aplicar a sua liderança dentro de casa. Se você não consegue fazer isso dentro de casa, imagina dentro de uma empresa. Não é? Então, e agora enxergo isso na minha filha, né? Outro dia a gente foi fazer uma mudança, né? E aí a gente
precisava organizar as coisas e ela, minha filha, vamos lá, vamos colocar isso aqui na caixa, vamos fazer. E ela tomando a frente daquela transformação, né? Então, e eu realmente seguindo o que ela estava trazendo. E aquilo motivou ela. Né? Então, tem que deixar voar, tem que deixar experimentar. Conhecer o tempo de cada um. Tempo de cada um, que não é igual. Que não é igual. Não é igual. E isso é fantástico, cara. Essa é a experiência com gente. Uhum. Falando um pouquinho sobre skills aí, o que vocês olham hoje como OpenEgg que é primordial para ser contratado? Assim, esses skills, essas habilidades, tem que ter. Qual que é a habilidade principal que vocês analisam numa entrevista? Vamos pensar assim... Que está fazendo hoje um sucesso dentro da empresa. Tá. A empresa tem 250 funcionários, mais ou menos, Sim. e já tem um sucesso de crescimento aí. Isso é devido a contratações assertivas. Assertivas. Então, o que vocês olham assim de primordial? Pessoal, assim, a gente precisa entender do negócio, como eu falei antes. Precisa entender quem é o líder que está à frente de cada atividade. A conexão dessas lideranças para poder ser assertivo. Não adianta a gente falar só de perfil de quem está de fora. A gente precisa entender quem está dentro. Sim. Né? Eu acho que a gente... Peraí, fala isso de novo. A gente não precisa entender somente quem está de fora. De fora. A gente precisa entender quem está dentro. Pegou que é algo aí? que, Pega aí. que eu sinto falta em alguns RHs quando eu falo com o pessoal. O pessoal tem uma formação de perfil, mas esquece de olhar isso dentro de casa. Tá querendo enxergar no candidato o perfil do candidato. E tem que fazer, tá? É importantíssimo. Mas e o perfil que a gente tem ali? Como a gente complementa os perfis dentro do negócio? Né? Então, hoje, como a gente está em constante transformação, um profissional para trabalhar na Open ele tem que ter um foco em inovar, em mudança, em se autoconhecer e transformar. Ele não pode vir com um pensamento de eu só faço isso, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Acho que isso é base hoje, mas não só na Open. Né? A gente sabe que o mercado está assim. Então esse é um desenho que a gente busca, da pessoa que se transforma, que quer realmente adquirir novos conhecimentos e desenvolver isso. Né? Acho que a gente consegue aprender as habilidades técnicas, mas algumas coisas as habilidades realmente comportamentais, a gente precisa de pessoas transparentes, com boa comunicação, com raciocínio lógico. Né? Isso é extremamente importante, que tenham uma percepção e que estejam a fim de complementar os perfis diferentes do dela, que queiram conviver com pessoas diferentes. Né? Isso para mim é diversidade. Né? Enxergar essa é a verdadeira diversidade. Isso é a verdadeira diversidade. E conectar isso. Né? Então, assim, o propósito tem que estar conectado nisso. E as pessoas precisam, dentro de uma empresa, se correlacionar. Né? E a gente enxerga, por exemplo, cooperativa, tem que cooperar. Mas isso pode ser vivenciado em qualquer ambiente. Né? Precisamos cooperar, precisamos somar. Então, eu vou te trazer um exemplo, cara, de uma vivência minha lá no início da carreira. Fui fazer uma entrevista de emprego e aí tinha 2 testes para fazer. Um era um teste de Excel e o outro era escrever uma redação à mão, uma carta à mão, porque era um órgão que precisava escrever cartas. Né? Não sou mais um menino, né, Daniel? Quanto tempo tem isso? Vamos ver. Tem bastante tempo. E aí eu estava começando e por vir de um ambiente simples, eu não tinha conhecimento de Excel, né? Não tinha acesso a um computador. Tenho um raciocínio lógico. E aí fiz a prova de Excel, obviamente que eu ia tirar 0. Se eu não tive acesso, tirei 0. E aí tinha a parte da escrita, escrever uma carta à mão. E eu escrevi a carta. E aí chegou na hora da entrevista final com o gestor. Ele chegou e trouxe para mim. A tua carta ficou ótima e o teu Excel ficou 0. E o outro colega tirou nota máxima no Excel e escreveu uma carta razoavelmente bem. O que tu me diz? Por que eu te contrataria e não ele? Eu disse, porque eu te garanto que eu aprendo Excel, mas ele não vai aprender a ter uma caligrafia bonita. Matou. E ele disse, então tu tá contratado. Mas foi verídico, Muito assim. bom. Porque existem habilidades que a gente tem, que a gente vai fomentando, que é nossa, que a gente desenvolveu e que podem complementar, e a gente precisa mostrar isso.
né? E a Open ela está buscando complementar essas características, mas a gente precisa de pessoas focadas no negócio, que entenda do negócio agrícola, que entenda de um resultado, né? Para complementar a parte técnica, né? Que entenda o básico de algumas atividades. E óbvio que um corporativo precisa ser robusto, né? A gente precisa de um corporativo robusto que suporte esse desenvolvimento, essa sucessão, né? Então a gente precisa formar alguns sucessores, é normal, né? Para um crescimento orgânico e também uma rotatividade que a gente sabe que hoje o mercado é extremamente aquecido, né? Demais. Então a rotatividade, principalmente no agro, né? A gente sabe que é muito fomentado. Então o plano de retenção precisa ser bem elaborado, né? E trabalhar com a transparência com as pessoas, encantar elas diariamente, conectando elas, e elas precisam estar diariamente informadas dos desafios, né? Tem que entender o porquê daquela atividade. Quando você fala em encantar todos os dias, o que você queria dizer com isso? Acho que encantar não é algo de vender, não, tá? Sim. É realmente trazer o sentido das coisas. Por que a gente chamando a atenção para isso, porque eu achei interessante. E eu acho que isso é necessário. Muito. Encantar é você trazer a visão todos os dias para aquela pessoa, para cada vez mais engajar com a empresa, com aquilo que ela está fazendo. É encantar, mas trazendo uma realidade, não é algo falso. É algo que, se ela fizer, vai acontecer. Isso aí. O encantar é o seguinte, a gente chegar de manhã, trazer as metas, reforçar, mas trazer todo dia, comemorar as pequenas conquistas, Daniel. Faz todo sentido comemorar as pequenas conquistas. Então, diariamente, a gente tem milhares de decisões para tomar. Né? E as que a gente tomar certo, a gente tem que comemorar. Trazer para o time esse momento, né? E de mostrar o impacto. Sim. Então todo mundo está conectado numa grande roda gigante que vai girando e ter um momento de organização, construção, desenvolvimento e atingimento dessa meta. E aí tem que ter um espacinho ali para essa pequena comemoração, cara, que é fundamental. Na família da gente, na tua casa, quando tu atinge uma meta, tu não comemora com a tua família? Sim. Bom, eu faço isso, né? E eu sei que muitos não fazem. Desde que seja pequena, deve ser comemorado. É importante, né? Que seja um abraço. Que seja algo simples também, mas que deve ser feito. E o time precisa ir assimilando isso e fazendo. E o papel do líder é fundamental. Se ele não fomenta isso, o líder precisa fomentar o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. E ele precisa identificar e trabalhar com essas pessoas para que elas enxerguem isso. Então, a gestão de pessoas, né, o líder, ele precisa identificar os promotores, os neutros, os detratores, para trabalhar. Stakeholders. Ele precisa trabalhar com isso. Ele precisa ter essa visão. Né? A área de RH ela tem que provocar isso. Sim. Tem que provocar essa visão, né? Que faz todo o sentido quando a gente começa a acompanhar o dia a dia. Provocar. É uma palavra forte, mas que é necessária, né? Para o desenvolvimento, para o crescimento. Eu preciso estar de coração aberto para ouvir, porque eu tenho 2 ouvidos, eu sou obrigado a ouvir, né? Então, brincadeiras à parte, a gente tem que estar de coração aberto para ouvir, para aprender e querer desenvolver e enxergar isso. Então, a liderança ela tem o papel também de provocar. Sim. Assim como é do RH, como é de um financeiro, como é da produção, a liderança ela tem o papel de provocar. E do colaborador, ele tem que provocar. A gente tem que identificar as lideranças indiretas, né, trabalhar com isso. Né? Então o líder ele precisa saber onde ele está pisando, né, com clareza, com objetividade, e trazer esse pessoal para um objetivo em comum. Né? Então no dia a dia, aquele DDS da manhã, né? Falar de segurança, né? Que é extremamente importante. Fundamental. Alinhamento. Alinhamento, né? Então o que tu não mede, tu não gerencia, então você tem que trazer de manhã aquele espírito para a equipe, as metas, fomentar isso, né? Gamificar.
Por que a gente não tá pode falando muito gamificar? em inovação, tecnologia, É. gamificação, faz parte disso. Então a Open ela tem essa visão, tá? Ela tá trazendo algumas coisas diferentes para dentro da cultura, né? Buscando realmente atrelar resultado, pessoas, gamificação no dia a dia, como uma forma de retenção. Não é só resultado, é retenção, que as pessoas queiram estar ali, que se sintam bem de estar ali. Isso é importantíssimo. Excelente. Patrick, para a gente finalizar, pergunta. Queria que você jogasse aí uma faísca na nossa chama, mandar mais uma brasa para manter a chama da liderança acesa das pessoas que estão nos vendo. Qual que é essa brasa, qual que é essa chama aí que você quer deixar? Uma frase, uma mensagem, algo que já te tocou muito forte. Fale com o pessoal agora aí. Cara, assim, ó, é repetitivo, mas tem o seu propósito. Conecte o seu propósito, inspire as pessoas, busque o seu melhor a cada dia. Não espere virar o ano para começar algo diferente, né? A palavra, eu li um livro uma vez e o nome do livro era Revolução. E o R estava entre parênteses. Evolução e revolução. Revolucione seu coração e seu pensamento para buscar essa evolução. Acho que isso faz sentido, pelo menos para mim. Espero que para vocês também. Qual que é o livro? Revolução. Revolução. Fica a dica aí, pessoal. Eduardo Teva. Aí, fechou. Patrick, muito bom. Gostei demais do nosso bate-papo. Acho que a gente ficaria mais umas 2 horas aqui tranquilo. Mas vamos fazer essa primeira parte, que tem mais pela frente ainda, né? Tem. Vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Tem uma roda que a gente está preparando aí também, né? Coisas boas estão vindo aí. Coisas boas estão vindo. Mas quero deixar aqui já meu muito obrigado por estar aqui nessa sala de líderes. Você faz parte desse crescimento também nosso aí. E creio que é só o começo aí de vocês dentro da OpenEg. Tem muito a crescer. Vejo aí grandes coisas também acontecendo lá. Muito bom. E é muito bom estar com vocês, né? A gente está mentoreando lá algumas pessoas. E é bom ver o resultado acontecer e ver a empresa crescendo junto. Resultados concisos, hein? É. Evolução constante. Parabéns. Tamo junto. Tamo junto. Grande abraço, pessoal. Finalizamos aqui mais uma sala de líderes. Espero que você tenha aprendido um pouquinho aí. O Patrick deixou grandes chaves aqui, não sei se você pegou, que você pode colocar dentro da sua empresa, né, e começar a fazer a diferença aí. Talvez você não está tendo resultado por coisas simples. E o Patrick falou muitas aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!